No Verdade ou Mentira de hoje, nós vamos tirar algumas dúvidas sobre a nossa fé católica. Eu estou aqui ao lado de Padre Erivaldo Maria, atualmente vigário da Igreja do Patrocínio, aqui em Sobral. Padre, eu queria começar já perguntando ao senhor, é verdade ou mentira que tudo que está na Bíblia é uma verdade científica? É mentira. O livro, a biblioteca, a Bíblia, ela não quer fazer ciência, não é a pretensão da palavra de Deus. Mas não podemos desconsiderar a razão porque São João Paulo II, inclusive, escreveu um documento, Fides et Ratio, para falar a respeito destas duas asas, fé e razão. Vale ressaltar que na Bíblia, por exemplo, há erros, não teológicos, não de fé, mas em questões históricas. Mas não podemos dizer que esta é a pretensão da Bíblia, de fazer ciência. A Bíblia é a revelação da palavra de Deus, um Deus que assumiu a nossa natureza humana. Então ela tem como finalidade alimentar, estimular a fé dos cristãos. A palavra de Deus nos ajuda a fazer uma leitura da nossa vida, da história, mas à luz da fé. A fé é importante para iluminar a razão. Santo Tomás de Aquino, inclusive, fala a respeito da imagem de Deus. Nós somos imagem de Deus. E fala que em nós há a introdução também do intelecto, que ajuda neste processo da vida cristã. Mas a Igreja, à luz da palavra de Deus, ela se utiliza da palavra para nos ajudar neste nosso processo de conversão, de vida cristã. E à luz da palavra de Deus também, Deus estabelece a criação. Deus criou todas as coisas. Então, verdade seja dita, a palavra é para nos ajudar e a gente a crescer na fé e no amor a Deus e aos irmãos. Padre, é verdade ou mentira que após a comunhão a gente tem que se ajoelhar? É verdade. Ajoelhamos porque nós devemos adorar o próprio Deus. Então é um gesto de humildade, de simplicidade, de naquele momento entrar em intimidade com o Senhor, de reconhecê-lo como Deus em nossas vidas, porque somos criaturas e devemos adorar em espírito, em verdade, e entrar naquele diálogo por meio da fé com o próprio Deus, que é o Criador de todas as coisas. Padre, é verdade ou mentira que católico que frequenta a maçonaria é excomungado? É verdade. Está fora da comunhão, não está em comunhão com Deus. Em vista de quê? Porque a maçonaria tem uma relação, inclusive, com o arianismo, que o Concílio de Nicéia, na época, fundamentou com base no magistério, com base na tradição, que o Filho de Deus, Jesus, ele não foi criado como acreditava Ário. Na verdade, ele foi gerado, consubstancial ao Pai, da mesma substância do Pai. Então, a maçonaria, ela defende um arquiteto, né? Um arquiteto onde há a supremacia, né? O universo é um arquiteto. Então, com base nisso, relacionado também a Ário, a maçonaria fundamenta que, de fato, Jesus não é a divindade, né? O que Ário também defendia. Mas nós defendemos, inclusive com base no Concílio de Nicéia, a união hipostática. Jesus é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, que não é o que eles acreditam. Então, se a gente nega isso, nós estamos fora da comunhão, porque estamos negando a fé da Igreja, o que a Igreja nos ensina. Então, com base nisso, o que nós acreditamos é que Jesus é Deus e homem, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Padre, e é verdade ou mentira que o sexo antes do casamento é pecado? É verdade.
é pecado porque infringe a lei de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2356, 2361, afirma que é um pecado contra a lei de Deus. É mortal. Nós não concordamos porque nos ensina a fé da Igreja com base na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. O salário do pecado é a morte, vai dizer São Paulo, e várias outras passagens bíblicas. O próprio Jesus, em Marcos capítulo 7, vai dizer que o pecado, ele brota do coração, e ele cita imoralidade, adultério. Paulo também, fundamentado nas Sagradas Escrituras, na lei de Deus, vai dizer em Gálatas capítulo 5, falando a respeito da fornicação, que é a relação sexual fora do matrimônio. A pessoa se realiza verdadeiramente dentro do matrimônio quando diz o seu sim, o seu consentimento, e ali a união de duas pessoas, e isto é vontade de Deus dentro do matrimônio. Fora está de fato pecando, inclusive contra o mandamento da lei de Deus, o 6º mandamento, que está relacionado com o 9º. Vale lembrar aquela passagem do jovem que aproximou-se de Jesus e perguntou o que era a vida eterna, como de fato ganhar a vida eterna. A princípio Jesus diz: cumpre os mandamentos. Então, os mandamentos continuam valendo para nós ainda hoje. Nosso Senhor diz que a porta é estreita e poucos passam pela porta estreita, então não podemos negar isto, é verdade de fé. Então é um pecado grave e a pessoa fica sem poder comungar, precisa de fato, se cometeu tal pecado, confessar-se, porque é de instituição divina a confissão sacramental, o matrimônio, e assim é o que nos ensina a fé da Igreja. Padre, e para encerrar, é verdade ou mentira que a nossa Bíblia católica é diferente da Bíblia protestante? Verdade, é diferente porque os protestantes só contêm 39 livros, então eles retiraram 7 livros que a Igreja considera como inspirado por Deus, com base no magistério. E os protestantes aboliram isso por volta do século XX, porque eles não aceitam o magistério, a palavra dos bispos, a palavra da Igreja, e nós tomamos como base não só a Bíblia, mas também a tradição com T maiúsculo, que são os escritos dos santos padres, os padres da Igreja, os primeiros teólogos como Santo Agostinho, Orígenes e tantos outros, que ajudam a iluminar a nossa fé, a nossa razão nessa relação também com Deus, com a humanidade. Então, nós temos 46 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, que dá em torno de 73 livros. Na Bíblia deles, dos protestantes, contém apenas 39, então foram, repito, retirados 7 livros. Então ali você, por exemplo, encontra 1º e 2º Macabeus, Judite, outros livros, Tobias também, Baruque, e são em torno de 7 que eles não consideram como o livro inspirado por Deus, né? Por isso se chama deuterocanônico, que são o livro de segunda instância, o segundo cânon, que não foi escrito na língua hebraica, mas os apóstolos fundamentaram isso e consideram como inspirados, embora tenha sido traduzido para o grego. Então a Bíblia hebraica, uma parte aí tem a tradução para o grego que nós chamamos Septuaginta, né? Então, dos 70, que são considerados inspirados por Deus. E os protestantes rejeitaram estes livros, por isso que eles não acreditam, por exemplo, nas almas do purgatório, que nós defendemos, é um dogma de fé, com base nesses livros, por exemplo, de Macabeus, 1º e 2º, está fundamentado, onde a gente fala a respeito do purgatório. Então, vale a pena frisar isso, porque são livros inspirados por Deus. O deuterocanônico, também considerado apócrifo, mas que foi estudado pela Igreja, avaliado,
fundamentado e nós consideramos como livros inspirados por Deus. Padre, muito obrigado por nos ter tirado essas dúvidas. Agradeço a oportunidade de estar com vocês, podendo também evangelizar através das redes sociais. Esse foi o nosso Verdade ou Mentira sobre a nossa fé católica.